Empresários acham dívida ruim, mas você sabia que os maiores cases do mundo cresceram com dívida dentro da sua estrutura? É assim que eu vou te trazer um case que aconteceu, que foi a Localiza. Como que a Localiza cresceu e como que ela expandiu para o mercado através do uso do capital de terceiro. Meu nome é Sérgio William Reis, eu sou o Head Partner da área de captação de recursos aqui da Visp e me segue para todos os conteúdos relacionados a capital de terceiro. A Localiza, pessoal, começou pequena, no interior de BH, tá? De Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Como que a Localiza veio para o mercado quando, num momento, ainda a parte de frotas de aluguel de carros nem era tão conceituado e tão relevante como é hoje. Eles começaram pequenos, foram expandindo com uma frota pequena, mas foram entendendo que esse crescimento orgânico dentro da sua base de negócios, ele estava lento, tá? Então a Localiza demorou bastante tempo para ela entender que o uso do capital de terceiro traria um know-how muito grande para dentro da sua operação. Foi a partir de 2005 que a Localiza, quando ela abriu o seu capital para a Bolsa de Valores, né, que é o famoso IPO, foi aí que ela entendeu que o uso da dívida fazia toda a diferença para dentro da escala de negócios que ela tinha. Após esse IPO, a Localiza entendeu que o uso recorrente dessa dívida traria muito mais expansão e consolidação da sua marca dentro do mercado. Obviamente, a relevância por cálculos de grandes empresas, de pequenos e médios empresários com uso de frotas alugadas trariam benefício tanto operacional quanto tributário para dentro das suas operações. E, obviamente, isso foi trazido com parte de expansão de consciência, tanto do pequeno, médio empresário e das empresas, como a própria Localiza começou a trazer isso como ensinamento para o mercado, para que isso virasse uma necessidade de uso de carros alugados dentro do seu negócio. Ela começou pequena, mas ela começou abrindo pequenas filiais e hoje a gente tem a maior locadora de carros do mundo, tá? Utilizando geralmente agora como ponto de sempre estar calibrando o seu caixa através de mais venda de ativos, né, que é as suas cotas perante a B3. E a grande consolidação que aconteceu da Localiza foi quando ela fez a fusão com a Unidas em 2022, onde ela entendeu que o uso do capital de terceiros atrelado a uma grande aquisição através, né, dessa expansão dentro do inorgânico, fez como se ela se consolidasse e ela se apresentasse como a maior locadora de carros do mundo. Agora, pessoal, trazendo isso para dentro de um contexto para os nossos clientes, para o pequeno e médio empresário, como que a gente utiliza essa arte de trazer leads, de buscar esse capital fora e que o uso desse capital seja para a expansão, principalmente através de aquisições, que foi o ponto que destacou a Localiza como um grande player e consolidou não somente dentro do Brasil, mas no mundo como uma das principais locadoras de automóveis no mundo. Como só o crescimento em cima das suas filiais não estava sendo ainda o bastante para reforçar o crescimento da empresa, eles entenderam que a busca de pequenas locadoras regionais faria muita diferença, porque além dela estar trazendo faturamento, trazendo boas margens para dentro da sua operação, ela estava tirando um concorrente diretamente com a Localiza. Obviamente, com um caixa muito mais reforçado dentro, ela teria oportunidades de bater de frente com outros concorrentes, mas essa não era a jogada deles. A jogada deles era monopolizar o mercado através dessas aquisições, fazendo bons acordos de uso dessa marca deles, tirando o concorrente durante muito tempo de dentro do mercado e virando simplesmente daqui a pouco como entre uma ou duas locadoras, né, como opção para o uso de frota dentro de pequenas e médias empresas e principalmente dentro de grandes empresas. Com o uso desse capital, o que a Localiza fez? Expandiu frota muito rápido. Ela foi atrás de grandes ativos e hoje não somente o uso desse capital para a compra de ativos, mas traz eficiência operacional também para dentro da organização da Localiza, que hoje um carro da Localiza possivelmente fica em trajeto cerca de até 40 mil quilômetros. Após isso, ela faz o quê? Ela reforça o caixa vendendo esses ativos, ainda como a utilização de um carro seminovo, porque nós estamos falando de um carro de 2 anos de uso, então ele ainda não tem a sua perda grande de mercado, o que isso vira mais um reforço para o caixa, movimenta e reforça não somente através do capital de terceiro, mas faz o ativo começar a girar e também ser uma renda e reforço para o caixa da Localiza.
Localiza. A Localiza, ela não esperou o lucro bater dentro da sua empresa. Ela usou o capital de terceiro para sempre estar reforçando esse lucro dentro do capital. No momento que ela abriu as suas cotas para a Bolsa de Valores, ela entendia que ela tinha que trazer ganhos e apresentar lucro perante ao mercado para que as suas ações ficassem mais atrativas dentro da B3. Então isso foi o ponto de uso do capital de terceiro para alavancar o lucro da empresa, resultado operacional. Obviamente isso acumulava um pouco de passivo, mas quando a gente olhava dentro de uma estrutura de DRE, aonde a gente vai olhar as margens que a empresa está trazendo, isso sempre trazia um resultado espetacular, que foi o que sempre movimentou principalmente as ações da Localiza dentro da Bolsa de Valores. E como é que a gente atrela isso para o pequeno e médio empresário? Simplesmente a gente entender quanto que custa a minha dívida versus ao retorno que isso vai ter dentro da minha estrutura vai fazer toda a diferença. Por mais que muitas vezes a dívida pode ser um pouco mais cara, mas eu entendo que ela vai trazer um retorno maior do que o meu custo financeiro, e aí nós estamos falando de custo financeiro versus a oportunidade que eu tenho de crescimento, isso vai fazer todo sentido. Então, como nós estamos num momento, por exemplo, de crédito caro, de dinheiro caro dentro do mercado, nós estamos falando também que esse crédito se limita. Mas o crédito limitado também pode ser uma oportunidade de crescimento. Eu entendendo que eu tenho estratégia e o uso desse capital, que muitas vezes pode ser caro, me trará um retorno muito maior. Então, esse cruzamento de informações vai fazer que eu tome uma decisão e não simplesmente descarte esse crédito por ele estar caro. Mas sim, muitas vezes ele pode ser essa gasolina, né, esse combustível que a empresa precisa para ela poder escalar rápido e ela estar à frente de outros concorrentes. Resultado disso é te colocar muito mais à frente do que outros concorrentes que estão usando o capital próprio simplesmente para crescer. Isso não quer dizer que o capital próprio não vai te trazer esse crescimento, mas a expansão junto ao capital de terceiro vai te acelerar muito mais rápido. Que isso te coloca muitas vezes à frente em posicionamento, em você estar aparecendo mais e você ser geralmente a primeira opção, além do seu concorrente que está ali crescendo aos poucos através do capital próprio dele, mas o capital de terceiro com certeza vai te trazer esse posicionamento muito mais forte. O que você escala com o capital próprio em um ano, muitas vezes você antecipa 5 anos de crescimento com o capital de terceiro dentro da sua estrutura. E eu vou trazer aqui 3 pontos de erro muito comum para você não utilizar quando você captar esse dinheiro, você não ter esses erros dentro da sua empresa. E o erro número 1 é usar o dinheiro do capital com um curto prazo. Sempre estenda a dívida dentro da sua operação. O que isso vai te trazer? Fluxo de caixa organizado, parcela pequena para você pagar e uma longevidade de sustentação e principalmente saúde financeira dentro da sua empresa. Ponto número 2, crescer sem cálculo nenhum. Simplesmente eu pegar o dinheiro e eu não calcular o meu retorno sobre investimento versus o custo financeiro. Faça esse balanço e tenha o quanto que você vai conseguir operacionalizar com esse capital para que isso cubra o seu custo financeiro dentro da operação. E ponto número 3, nunca misture o caixa operacional da empresa com a dívida. Tenha muito organizado o que é uso do caixa operacional da empresa e o que eu vou distribuir desse caixa, de sobra desse caixa da empresa para pagamento de dívida. Isso vai te trazer o cálculo e isso vai te trazer o ponto onde você vai manter a dívida sadia e estruturada dentro da sua organização. E isso não vai trazer o quê? A quebra do seu caixa dentro da sua operação, o que vai prejudicar geralmente que a dívida passe de ser um potencializador para um problema dentro do meu caixa. E se você não sabe como fazer isso, a equipe da Visp pode trazer isso para você. Tá? Todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui é o que nós usamos diariamente junto com os nossos clientes e os nossos parceiros. Então, se você quer aprender a estruturar essa dívida, se você quer saber como crescer e que isso não prejudique a sua operação, entre em contato com a gente que a gente vai poder te ajudar com isso. Forte abraço!